vamos falar um pouquinho sobre o número de casos de violência sexual num país como o Brasil, independente das consequências e da atuação da parte médica nesse sentido. Segundo dados aqui do Ministério da Justiça, o número de casos de estupro no Brasil aumentou em 168% nos últimos 5 anos. De 15.351 casos em 2005, passou para 41.294 casos em 2010. Na opinião dos senhores, avaliando as diferenças sociais que existem em um país como o Brasil e as garantias de direito da mulher e das famílias em um país como o Brasil, o que se pode fazer para combater a consequência desse aumento de número de casos? Vou fazer essa pergunta primeiro ao Cristian. Cristian, você continua conosco pela internet e ouviu aí que o número de casos de violência sexual no Brasil aumentou em 168%. O que fazer, do ponto de vista da política pública, para lidar com uma situação como essa? Bem, violência sexual é a expressão máxima da desigualdade de gênero. Eu acho que diminuir violência contra a mulher é trazer ao mesmo patamar, né, de sujeito e não como objeto a mulher no contexto da sociedade brasileira. Eu imagino que educação sexual, uma educação entre meninos desde a escola pré-primária, desde o jardim da infância, onde os meninos entendam e respeitem, né, as diferenças biológicas apenas como diferenças biológicas, não como uma superioridade, né, masculina sobre o sexo feminino, sobre as diferenças biológicas da mulher. E eu acho que dessa forma nós vamos construir uma sociedade mais equitativa entre homens e mulheres. Passa fundamentalmente pela educação. Mas dentro de um contexto de uma sociedade tão violenta contra as mulheres e contra as meninas como a nossa, eu penso que políticas públicas, primeiro, de denuncismo dessa violência, isso é fundamental, né? Trazer à sociedade de que o Estado não permite essa situação e que estimula essa mulher e acolhe essa mulher dando garantia de proteção numa situação de violência, né? Casas-abrigo, casas de passagem, né? Uma segurança pública realmente que funcione. Segundo lugar, diga, Cristian, continue. Essa lei, o PL 0C03, né, que estabelece a obrigatoriedade de um atendimento de alta qualidade, multidisciplinar, com todas as formas de profilaxia. Profilaxia do termo médico, prevenção, precaução, evitar. Né? Evitar a que a chamada segunda violência, que é uma mulher vítima de um estupro, se encontrar com atraso da menstruação e, de repente, ela faz um teste de gravidez e se vê grávida. E ela chega no serviço de saúde e fala: doutor, eu estou com um monstro crescendo na minha barriga. Tira esse diabo do meu corpo. Eu tenho um demônio dentro de mim. É completamente diferente da maternagem, daquela relação que se constrói numa gestação desejada, onde a mulher vai fazer o enxovalzinho do bebê, pintar o quarto, escolher o nominho do seu filho, né? Então, eu penso que evitar uma gravidez decorrente dessa violência é a primeira coisa que deve ser esclarecido a essas mulheres e essas meninas. E os países europeus, os países da América do Norte, os Estados Unidos, Canadá, por exemplo, as adolescentes, muitas tem inclusive em escolas, nas enfermarias das escolas, está disponível a contracepção de emergência. Ela procura a professora, né? Não só no caso de uma violência, mas no caso de uma relação desprotegida. Nesse sentido, Cristian, fazer uma pergunta aqui para o Vitor. Nesse sentido, a relação dos jovens com métodos contraceptivos tem aumentado, no seu ponto de vista, Vitor, independente de relação com algum ato de violência? Você tem participado de alguma discussão nesse sentido, do ponto de vista, assim como o Cristian falou, da educação sexual? Você tem percebido maior incidência de métodos contraceptivos? Não posso dizer se há uma maior incidência de métodos anticoncepcionais. O que acontece é que, infelizmente, isso é um problema porque a anticoncepcional de emergência, ele tem uma dose bem maior dessa substância levonorgestrel, que promove, às vezes, uma cultura de irresponsabilidade. Ou seja, a pessoa vai, realiza o ato sexual e depois, no dia seguinte, toma. O que pode trazer consequências para a sua saúde. Mas a questão, eu volto à pergunta que foi feita inicialmente,
da questão do aumento da violência sexual. Como eu disse desde o início, acho que com isso ninguém diverge, é uma violência abominável. Nesse ponto, acho interessante a previsão que se trouxe de que o médico que atende a paciente, que ele colhe o material dentro do possível e envie então ao Instituto Médico Legal. Mas esse é só um lado. O Brasil tem estrutura para isso? A gente avaliando a seu... situação dos hospitais brasileiros, você imagina que existe estrutura para isso? Olha, a questão é, a lei criou essa obrigação para o Estado. Essa obrigação foi criada para o Estado. A pergunta exatamente. O papel aceita muita coisa. É um cuidado que o médico deveria ter, mas isso é uma ponta só da questão, que é a ponta da penalização do criminoso. Mas a outra ponta é que nós não temos como negar uma crise de valores familiares muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas áreas carentes aqui do estado do Rio de Janeiro e se percebe muitas vezes que a violência sexual se dá entre pessoas mais próximas, mas o que dentro você do chama ambiente de familiar. Crise de valores familiares muito grande? Olha, o que você chama disso? O que eu digo é o seguinte, é que o que leva uma pessoa a ultrapassar os seus limites e violentar uma outra pessoa. Essa é a questão. Se a pessoa, e nisso eu concordo com o professor, se a pessoa recebeu uma boa educação em casa, na família, esse tipo de coisa aconteceria, é uma crise social e de valores familiares grande que acaba levando à violência generalizada e uma das suas espécies mais cruéis, que mais marca a mulher, isso é inegável, é a violência sexual. Bom, nós temos aqui, por favor, Lia, antes da gente trazer a sua resposta, só os comentários dos nossos telespectadores, que também sempre ficam ansiosos pela participação. Nós temos aqui o Anderson Angioletti. Obrigado, Anderson, participando pelo Facebook. É fundamental a distribuição da pílula, porém, isso precisa ser feito com consciência. Fica difícil aí cobrar bom senso das pessoas, a consciência também é algo um pouco abstrato de se relativizar. De Pindamonhangaba, pelo Facebook, vem o que dizer de uma mulher que sofreu vítima de estupro coletivo. Devemos negar a ela um contraceptivo de emergência? Uma situação, obviamente, que deve ser analisada como caso a caso, mas aqui está a participação da internauta que se identificou como Pindamonhangaba, de repente falando aí do município, trazendo aí mais participações. Lia, por favor. Não, eu acho que as questões que estão trazendo, inclusive a primeira, a Bruna, trazendo que nós temos que pensar também na gravidez indesejada, mesmo que não seja vítima de estupro, e de fato nós temos o próprio Conselho Federal de Medicina que está apoiando determinadas mudanças, aumentando aquilo que seriam, o que deixariam de ser ilícitos atualmente para determinadas situações que no momento agora só a mulher em risco de vida, mas às vezes ela tem graves riscos de saúde e ela não pode abortar. Então, tem várias coisas pensando. A legalização do aborto foi pensada, está sendo discutida, deve ser mais discutida. Eu mesmo trabalho com a questão da violência e com a questão do aborto. Esse livro aqui é exatamente sobre o momento pelo qual o feminismo, as questões principais do feminismo no Brasil é a questão da violência contra a mulher no lar, da violência sexual tanto na rua quanto no lar e da questão dos direitos reprodutivos que implicam, portanto, o direito de você ter uma maternidade desejada e não uma maternidade obrigatória. Então, esses são temas centrais que eu, como pesquisadora, antropóloga, tenho pesquisado. Então, eu queria dizer que são questões vitais, acho importantíssimo que está sendo discutido aqui no canal Futura, porque é alguma coisa que nós precisamos realmente criar um espaço de debate, porque o número de violências contra as mulheres é enorme no Brasil e não acredito que seja uma coisa nova. Ao contrário, é uma coisa de longa duração em que, se olhar as ordenações filipinas no Brasil, na colônia, depois ainda continua a ideia de que se a mulher trai o marido pode matá-la, não é mais ilícito matá-la. Aí são desdobramentos então, até são extremos, desdobramentos de longa duração. A gente vai, obviamente, homem... ter muito tempo para conversar. Então, a crise familiar não é uma coisa moderna. Claro. Nós temos Deixa eu trazer, Lia. O moderno são os direitos, é isso que eu quero dizer. Está faltando mais direito. Isso é realmente algo que está faltando. Deixa eu trazer também agora um pouco de outro depoimento. A gente também teve acesso a um trechinho da entrevista cedida pelo Dr. Jefferson Drezete, ele que é coordenador do ambulatório de violência sexual e de aborto legal do Hospital Pérola Baiton, em São Paulo. E também teve a participação do Dr. Drauzio Varela, que não teve a possibilidade de estar presente conosco aqui no estúdio, mas cedeu um trecho da entrevista que está no seu site. Vamos rodar um pouquinho para também trazer mais uma opinião da parte médica sobre esse assunto.
Atendemos cerca de 24 mil casos novos de violência sexual, são 24 mil mulheres, crianças e adolescentes, e hoje o serviço tem uma demanda relativamente estável nos últimos anos de chegada de mulheres. Nós devemos ter uma média de 15 casos novos, 15 estupros novos todos os dias. Mas ainda tem uma dificuldade enorme, mesmo ao profissional de saúde chegar e contar o ocorrido, e essa dificuldade me parece absolutamente compreensível. É uma exposição do íntimo e da desgraça do íntimo extremamente difícil. A gente vai ver numa festa qualquer pessoa contando como foi terrível o seu sequestro relâmpago, mas jamais vai ver uma mulher contar como foi terrível o seu estupro para um grupo de amigos. Pois é, reforçando aí mais um dos depoimentos que a gente conseguiu captar para enriquecer essa discussão. Vitor, nesse sentido, a gente percebe aí que muitos da classe médica têm uma opinião bem consolidada sobre esse assunto, avaliando tecnicamente as questões de saúde pública, independentemente das questões não só religiosas, mas de valores da família. Como é que você percebe aí a atitude no universo da medicina? Tem muita gente com uma opinião mais consolidada nesse sentido, ou ainda tem, obviamente, pessoas que têm outro ponto de vista, assim como você, mas dentro da classe médica? Você percebe isso, não? Olha, eu tenho, por exemplo, lembro de um estudo que eu li há pouco tempo do professor John Wilkes, da Austrália, que defende justamente que, por justamente o anticoncepcional de emergência, a pílula do dia seguinte, impedir a implantação do embrião na parede do útero, ele é abortivo. A questão é que há uma ressignificação do que é gravidez. Se vamos aos tratados de embriologia, do exemplo do professor Jérôme Lejeune, que foi quem descobriu o gene da síndrome de Down na França, do exemplo do professor Keith Moore, que é publicado no Brasil e já está na 9ª edição, falam muito claramente, a vida humana, pela embriologia, começa com a fecundação. É o primeiro estágio, obviamente, mas como vários outros estágios, vamos passar pela vida. Nós vamos crescer, ser crianças, adolescentes, adultos e até o final da nossa vida. Então, há sim na comunidade médica quem sustente, e volto a dizer, a OMS diz que impede a implantação. Se você quer jogar a gravidez só para depois da implantação, tudo bem, mas está dito lá fazer um parênteses na aqui para Organização perguntar Mundial para da o Cristian Saúde. se o Cristian concorda com o Vitor. Cristian, que está nos escutando aí, falando pela internet, concorda, Cristian, com as afirmações que o Vitor trouxe aqui no programa? É muito interessante, eu acho que o Victor trouxe um pensamento filosófico. Acho que, do ponto de vista da bioética, existem várias formas de você pensar essa questão. O Victor, ele pensa de acordo com a escola geneticista, ou seja, no momento em que o espermatozoide junta-se com o óvulo, existe a carga genética, né, que, no pensar da crença, do dogma, da religião dele, já existe um ser humano totalmente formado, completo, com sacralidade, né, da vida. Mas existem pessoas que acham que não basta só a carga genética, é preciso uma interação com o meio ambiente, né? De repente, a nidação no útero, a implantação, e do ponto de vista médico, a gestação, isso é conceito médico, científico, da literatura obstétrica, da literatura da medicina mundial. A gestação não começa na fecundação, a gestação começa na nidação, na implantação do ovo dentro do útero, que se dá entre 5 a 7 dias depois da fecundação, né? Existe ainda, houveram momentos na história da humanidade, triste época do nazismo, onde não se falava em escola geneticista ou fenotípica, né? Mas se falava em consequências sociais. O ser humano era definido por determinadas características raciais. Se não estava dentro de acordo com a raça ariana, de olhos azuis, 1,80 m, loiros, não eram considerados humanos. E quantos abortos, assassinatos, atrocidades foram feitas com sociedades com etnias diferentes da raça ariana? Longe de pensar dessa forma, né? Eu, na minha avaliação, eu penso que a vida humana é um processo que se inicia na fecundação, que na maioria das vezes não chega à nidação. 65% dos óvulos fecundados perdem-se na menstruação e as pessoas não falam em abortamento. A mulher nem sabe que ficou grávida, nem teste de gravidez deu tempo de fazer, né? Alguns desses ovos se nidam, evoluem, vão ter uma interação com a mãe. Quando a mãe
cria um vínculo de amor, de fraternidade, que nós chamamos de maternagem, de acolhimento àquele embrião que cresce no seu ventre, eu acredito que aí sim, de fato, nós temos em plenitude o ser humano, né? É a convocação ao amor, é o chamado, a escola do biorelacionalismo, do ser humano como ser biorelacional. Então, todos esses pensamentos têm validade, evidentemente, são legítimos, mas não são únicos, né? Quem tem essa verdade, a gente não sabe. Quem vai dar a resposta final, nós não sabemos. Eu penso que essa é tão controverso e as pessoas muitas vezes pensam tão diversamente que quem que tem que definir isso é o indivíduo, é a pessoa, é a mulher que está diante dessa gestação. Tá certo, doutor Christian Rosas. Christian Rosas, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo está chegando ao fim. Desculpe interromper a sua linha de raciocínio. Presidente da Comissão Nacional de Violência Sexual e Aborto Legal, doutor Christian Rosas, falando pela internet com nossos convidados e com você de casa que está aí acompanhando o Sala Debate dessa noite. Doutor, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. A gente viu ali um ponto interessante que o doutor trouxe no final da sua linha de raciocínio, que é a tomada de decisão. Nesse sentido, na opinião de vocês, obviamente, até que ponto a decisão de uma mulher que está envolvida nesse contexto tem que ter peso numa discussão como essa? Vitor? Olha, em primeiro lugar, essa situação, a gravidez, a concepção, é um dado natural, não é um construto social. Que eu, então, e ele falou muito bem, que me filio, então, à escola geneticista. De fato, é um dado biológico. O problema que estamos criando é o seguinte, estamos querendo dizer a partir de que estágio a vida humana vale como vida protegida pelo ordenamento. A minha pergunta foi no sentido de, num contexto como esse, até que ponto a opinião de uma mulher vítima de violência sexual deve ser levada em conta para a tomada de decisões? Para a tomada de decisão de eliminar uma outra vida que não é a dela, não tem este direito. Minha afirmação categórica para eliminar outra vida. Veja, a vida das mulheres, então, do seu ponto de vista, não vale nada, porque ela é... A vida vale? Não vale nada. Mas ela não pode decidir tirar a vida de outra pessoa. É isso que eu disse. Não avance em coisas que eu não disse, Ela não professora. tira a vida de outra pessoa. Ela está interrompendo ou, às vezes, até impedindo e prevenindo a gravidez ou interrompendo a gravidez. Não se trata aí de uma pessoa formada. Não se trata aí, o zigoto fecundado, como disse o doutor Cristiano, são 65% que são perdidos naturalmente. Espontaneamente, sim. Espontaneamente. Então, por que a mulher, se a natureza pode ser até espontânea, como você diz, por que a mulher não pode... Diz que não é um construto social, uma concepção? A de pessoa? Como que não? A concepção da pessoa, ela é, em todo o sistema jurídico ocidental, e mais do que isso, ela é uma pessoa juridicamente posta. Então, aquilo que pode vir a ser, num estágio assim, às vezes de pouquíssimo, no mesmo dia, depois da relação sexual... Como é que isso pode ter o mesmo peso ponderado do que a vida de uma mulher? Lia Zanota Machado, socióloga e professora da Universidade Nacional de Brasília. Então, deve decidir a mulher. Muito obrigado pela sua ratificação no final do programa. Vitor Pimentel, mestre em Direito pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dr. Christian Rosas, também falando pela internet. Muito obrigado. A participação de vocês no Sala de Debate de hoje. Essa é uma discussão realmente que tem pontos de vista muito distintos e a nossa proposta aqui é justamente trazer um pouco mais de informação ao público de casa para que ele possa justamente formar a sua opinião e ter auxílio na tomada de decisão. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima oportunidade. A você de casa, muito obrigado pela sua participação, pelo Twitter, pelo Facebook. A gente viu aqui mais algumas perguntas chegando. Na medida do possível, a gente vai trazendo aos nossos convidados. Obrigado pela audiência e não deixe de assistir a reprise do programa que acontece aos domingos, às 11 da noite, na tela do canal Futura e ele perdura na internet para todo sempre. Acesse futura.org.br e acesse também o que a gente acabou de discutir aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.